Don't you ever be sad. Lean on me when the times are bad. When the day comes and you're down, baby, in a river of trouble, and I'm about to drown. Just hold on, I'm coming. Hold on. E quando a gente fala de cérebro, a gente pensa, nossa, é bobagem, mas a realidade é um problema seríssimo e que a gente não leva muito em consideração. E o racismo, ele mexe diretamente com este sistema cerebral, onde faz com que pessoas cometam suicídio. E não só o racismo, a transfobia, a homofobia e todo tipo de violência. Então, hoje eu vou trazer para vocês mais uma pessoa excepcional, maravilhosa. DJ, solta o som, porque nós vamos receber agora a nossa médica, a nossa doutora, Juliana Dias. Eu passei no neuro também, hein? Ah! Don't you ever Linda, linda, linda e maravilhosa. Olha só, gente, que chique. Apaixonada por você. É água? É água? Cadê o microfone, Andressa? Gente, esse negócio de cintura eu tô levando a sério. Eu tô achando que eu tô com problema. Ô, doutora, onde é que a senhora comprou esse número? É ajustável. Ah, é ajustável? É. Mas tem pra GG? Tem, claro. Esse pessoal é humilde, né? Esse pessoal gosta de humilhar. Gente, doutora Juliana Dias é neurocientista. É neuro. E lógico que a gente foi se encontrar como? Nós fomos nos encontrar porque ela é especialista, é uma neurologista, e ela viu em mim um vasto caminho de diversidade na cabeça, loucura total. A gente nasce louco assim mesmo? Olha, a loucura e o gap, o espaço entre a loucura e a normalidade pode ser um abismo infinito. Então tá tudo certo. Eu posso ser louca hoje, anormal amanhã, mas louca depois. O importante é, doutora Juliana é uma mulher trans, é uma mulher respeitadíssima no meio médico, fantástica, e a gente se encontrou numa balada Na na Silvete Montilla, que eu amo. Silvete, um beijo. Agora, Beijo, Sil. eu resolvi ser drag queen agora, viu, gente? Vou fazer show e tudo mais lá na segunda dose de Montilla com a Silvete Montilla. A Juliana foi um presente, uma médica, e eu falei, gente, vou trazer a Juliana pra gente conversar sobre ciência. E a senhora é um combo completo, né? De loucura? Trans, é drag, Eu sou mulher. Exatamente, eu sou transtornada e sou completamente apaixonada por tudo que a diversidade nos traz. Muito respeito. Então vamos para o nosso sofá. Transformada por um amor no olhar inigualável. Ai, Juju, muito obrigada. Vem, Ju, senta aqui. Senta aqui. Ô, Dagoberto, nunca mais me chame de senhora, tá? Ju. Oi, amor. A gente sabe que falta muita informação quando a gente vai falar sobre os conhecimentos da nossa vida, a nossa saúde mental. Haja vista que nós temos agora uma lei NR1 que está sendo aplicada. O cérebro realmente é uma caixinha de surpresa. Me fala, como é que virou neurologista? Como é que surgiu? Porque é tão difícil. Assim, eu entrei na medicina para fazer psiquiatria. Sério? Era um sonho que eu tinha. E no decorrer da faculdade, eu acabei me deparando com a neuroanatomia. E a neuroanatomia me conquistou de uma maneira assim abrupta, na qual me apaixonei para a neurologia e deixei a psiquiatria de ladinho. E como é que e por que isso aconteceu? Como é que funcionou essa mudança? Na verdade, houve um contexto social, né, na qual eu estava inserida ali na faculdade, eu me sentia uma certa estranheza. E naquele momento, eu estava no segundo ou terceiro período, não lembro, tinham as monitorias, na qual os alunos, né, os acadêmicos, eles se prontificavam para ser monitores de um determinado, de uma especialidade, né, ali da medicina, para ensinar outros alunos.
Só que essas monitorias, elas eram como se fosse uma seleção. Sim. E eu comecei a estudar para aquilo porque eu fiquei enlouquecida com a neurologia. E eu consegui passar e eu me classifiquei como monitora para dar aula para os meus colegas. E eu me sentia meio estranha, assim, por questões sociais mesmo. E essa monitoria, através da neurologia, veio para mim me incorporar no meu espaço de pertencimento ali, né? E para eu tirar, que eu realmente estava ali porque eu era merecedora. Inclusive, eu fui a primeira colocada na monitoria de neuroanatomia. Que sensacional. Ju, você tem que ficar o tempo todo estudando, você tem que ficar o tempo todo se atualizando. Eu queria muitíssimo que você falasse uma curiosidade, principalmente para as pessoas que têm depressão. O que acontece com as pessoas que têm depressão? Por que isso acontece? O que falta? O que a gente precisa? Porque, assim, eu digo, fazendo um recorte já racial, as pessoas negras, elas... parece que a gente tem sabe, a gente sofre muito com essa questão de depressão, porque as pessoas acham que é frescura, acham que é bobagem, acham que isso daí não é para você. Eu queria entender um pouco mais a questão da depressão e o que é que uma pessoa precisa saber, quais são os sinais. Assim, e após, né, que eu fiz neurologia Sim. aqui na Santa Casa, depois eu fiz neurovascular e estou fazendo neuropsiquiatria. Olha que top. Justamente por tantos pacientes que eu me deparo com o mal do século, que é a depressão e a ansiedade. São duas doenças, né? E são doenças inflamatórias. Doenças inflamatórias? São doenças neuropsiquiátricas. Além de haver, né, um componente psiquiátrico, mental, né, traumático, muito importante, elas também têm um componente neurológico, elas têm um componente inflamatório. O cérebro de uma pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, ele passa por inflamação. E essa inflamação, ela pode se investir, né, se iniciar através de traumas. E existe trauma maior do que você não ser aceito? Existe trauma maior do que você ser expulso da sua casa, você não conseguir expor, né, quem você é para a sua família, você ser rechaçado do seu local que deveria ser o seu local de acolhimento. Sim. E isso, principalmente na infância e adolescência, geram lesões, né? O preconceito, né? O rechaço. A falta de compreensão e o não pertencimento em um local onde você deveria ser acolhido, isso gera lesões cerebrais graves, que, juntamente com o contexto social, isso é piorado, né? E essas lesões, elas acabam desencadeando, né, a depressão e a ansiedade nesses pacientes. Vamos falar um pouquinho de ansiedade. Né? A ansiedade é como se fosse que virou comum, né? A ansiedade é um estado de alerta. O cérebro, ele nos coloca numa posição de um modo de proteção ativa, né? Então, o próprio cérebro, ele começa a prever riscos e ele exacerba isso, ele aumenta, né? Ele mostra para você mais do que a realidade. E isso gera dor, né? Você preocupar com a situação que está por vir, isso gera dor, isso gera um transtorno muito importante. Então, o próprio cérebro, ele gera um boicote. É como se a ansiedade, como se o cérebro fosse um roteirista da tragédia. Né? Ele, vamos supor, né, um caso aqui comum. Eu vou tentar sempre dar exemplos para o pessoal entender, tá? Que está em casa. O seu namorado saiu para uma festa e não te ligou. Aí você manda uma mensagem para ele e ele não responde. Ali, o cérebro, ele começa a distorcer aquilo e já começa a lançar no seu pensamento, na sua mente. Ele está me traindo. Ele não quer falar comigo, ele está me rejeitando, ele está com outra. Mas isso é uma distorção criada pelo cérebro. E que, na verdade, você
tem que pensar, né, de maneira fazer o advogado, né, a favor disso, pensar, não, ele pode não ter, não estar dormindo, pode estar descansando, pode não ter visto, mas essa exacerbação do cérebro, essa distorção gera dor e aumenta o potencial da ansiedade. Sensacional, hein, saber disso. E agora, sim, sabendo dessa informação, o que a gente tem que fazer? Porque, assim, isso acontece muito. O que você descreveu aí, eu vou colocar de novo, fazendo recorte racial, porque as pessoas negras, eu não vou conseguir, não é para mim esse lugar, isso não vai, isso não... como é que lida com isso, para que isso não aconteça? Aí, assim, juntamente com isso, a gente tem também a depressão, né? Sim. Que é um estado de diminuição, né, de estímulo que te fazem felizes. Os neurotransmissores, que são moléculas que elas proporcionam, né, estabilidade, felicidade, bem-estar. E a depressão é como se tivesse uma baixa desses neurotransmissores, que também pode ser desencadeada por esses fenômenos, né, de rejeição. Tá? Então, o paciente ele pode se sentir triste, desolado, fraco, sentir que não pertence àquela vida, achar que a vida não tem sentido, perde o prazer de fazer as coisas simples. Tá? Esses são sintomas mais depressivos. E os pacientes que têm depressão e ansiedade, que costumam vir juntos, né? A gente precisa, a coisa principal é o acolhimento. Né? Nós precisamos... Essa é a única solução, acolhimento familiar. Eu não digo solução, mas é um dever. Sim, é um eu nosso também dever acho. como ser humano, né, acolher aquele amigo, aquele parente, aquele ser humano que está, né, se sentindo depressivo, ansioso, para que ele se sinta amado. Né? O amor ele tem um poder de cura. E, além disso, nós temos uma gama de tratamentos, tanto medicamentosos como não medicamentosos. Né? Medicação, a gente tem os antidepressivos, os ansiolíticos, né, os estabilizadores de humor, e nós temos também os tratamentos não conservadores, que hoje considerado o mais eficaz, né, dentre as evidências, seria a terapia cognitiva comportamental, na qual o paciente ele vai de maneira, né, comportamental com o psicólogo reviver aonde foi que este desencadeou este quadro de depressão, esse quadro de ansiedade, e trabalhar esses fatores de maneira comportamental para que isso não interfira, né, nas suas funções vitais. Ô, Ju, eu tenho aqui uma pergunta. É possível treinar o cérebro para ter foco e disciplina? É possível fazer esse tipo de coisa? Porque eu não tenho foco e nem disciplina, gente. Então, eu acho que eu tenho um problema sério cerebral. É possível treinar? Sim, é possível. Mas como? Porque agora eu já me interessei. O que acontece, né? Falando em foco, atualmente, né, a gente está muito acostumado a hiperestímulo, né? Certo. É celular, é rede social, é motivação. Então, assim, o ser humano hoje em dia ele é movido a estímulos rápidos, a estímulos, né, que num toque ali ele consegue e aquilo ali mantém o sistema dopaminérgico, que é o sistema de recompensa do cérebro. Quando você consegue, né, uma recompensa rápida, a dopamina, que é o neurotransmissor, né, responsável por manter a atenção, por manter o foco, por manter até mesmo a felicidade, né, ali de conseguir alguma coisa, ele é liberado. Hoje em dia, a gente fica ali na telinha, ó, Só rolando o dedo. só rolando e só gerando dopamina às custas de migué. Sim. Né? Então, o indivíduo ele não mais se esforça pelos estímulos. Ele não mais busca. Aquilo que gera desconforto, hoje em dia, é deixado de lado. Então, eu desço o dedo, né? Isso para mim não me interessa, exato. Então, o treinamento para a gente conseguir ter mais foco, né? Eu estou falando assim de modo geral. É claro que tem as doenças, né? Que a gente pode falar um pouquinho mais, o TDAH, a própria ansiedade generalizada, a depressão, que são doenças que têm que ser tratadas com medicação. Mas falando de maneira geral, né? Como que a gente pode voltar a ter foco? A gente treinar mesmo. São treinamentos diários, né? Na qual você se prontifica a fazer aquilo que você deixou de fazer
porque era difícil. São estímulos que você se prontifica a fazê-los, ou 10 minutos por dia, ou 5 minutos por dia, ou 20 minutos por dia. Estímulos que exigem esforço. Né? Esforço mental, esforço intelectual, como, por exemplo, ler um livro, né? Aprender uma Isso que eu nova pedi, língua, um exemplo. aprender a tocar um instrumento musical, tudo aquilo que gera conexão cerebral nova, isso sim vai nos ajudar a ter mais estímulo e melhora o foco. Então, essas compensações muito rápidas, essas compensações muito rápidas, né, que o celular, que às vezes a televisão, né, nos dá, isso aí deve ser trocado por um treinamento de esforço mesmo, procurar uma maior exposição a conexões cerebrais que vão gerar estímulos verdadeiros. Ô, Ju, e outra coisa, existe diferença de cérebro? Existe diferença, por exemplo, se for para fazer um recorte social, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, existe diferença ou não? Existe, sim. Existe, mas não entre pessoa pobre e pessoa rica. Mas como seria? Qual a diferença seria, então? A gente pode dizer assim, essa diferença não é tal como a gente pensa, física, né? Certo. É uma diferença moldada pelo treinamento. Né? As pessoas que têm um cérebro mais eficiente são aquelas pessoas que foram treinadas para isso. Nós somos capazes de treinar o nosso cérebro. E esse treinamento, né, que você se prontifica a fazer, isso te torna o seu cérebro mais potente. Né? O que é o treinamento? É você não, por exemplo, entre reação e acomodação. A pessoa que reage ao estímulo, à emoção, ela vai ser aquela pessoa que não vai ter o cérebro muito evoluído. Aquela pessoa que suporta a reação. Pensa naquilo, raciocina, procura meios, porque, como eu te disse, o nosso cérebro ele tenta nos enganar de alguma forma. Aquela pessoa que aceita aquilo e reage, ela não vai evoluir. Aquela pessoa que contesta o cérebro, calma, eu preciso entender se isso é verdade. E mesmo assim, essa pessoa continua, mesmo cansada, ela continua na busca pelo refinamento, pelo esforço que vai mostrar se aquilo é real ou não. Essa pessoa evolui. Né? Aquela pessoa que ela é preguiçosa, que ela não está disposta a vencer o cansaço, ela vai ter o cérebro menos evoluído. Aquela pessoa que já se esforça e corre atrás, né, de um esforço para melhorar, né, essa concepção, ela vai ter um cérebro mais... Então, assim, enfim, só resumindo, um cérebro mais bem elaborado é aquele cérebro que foi mais testado. Estimulado. Isso é muito importante a gente saber, porque precisamos exercitar essa máquina que é o cérebro, principalmente com leituras, com conversas, com trocas, porque eu acho que é isso que a doutora vem trazendo. Doutora, uma pessoa, voltando lá nessa questão de ansiedade e depressão, as pessoas que estão passando por isso, o que ela precisa fazer inicialmente para que diminua tanto essa dor? O principal é pedir ajuda. Né? A pessoa que está passando por um quadro depressivo, ansioso, ela tem que pedir ajuda. Né? Pedir ajuda é recorrer a alguém para ajudá-la, procurar um profissional, né, habilitado, né, um neurologista, um neuropsiquiatra, um psiquiatra, para traçar um plano de ação. Né? E, como eu te disse, segundo as diretrizes atuais, o principal tratamento para síndrome depressiva ansiosa é um tripé. É um tripé no qual a base é a medicação. Tá? A medicação, ela na maioria das vezes, é imprescindível. Mas a gente tem os pilares que seriam atividade física regular. O nosso corpo precisa de movimento. Corpo que não se move... Dagoberto, tênis, vamos jogar tênis, pretada. Dagoberto. Um corpo que não se move é um corpo que não movimenta conexões cerebrais. E hoje em dia, saiu um estudo recente, em Harvard, inclusive, dizendo que a musculação foi considerado a atividade física que mais
engata novas conexões cerebrais. Porque você fazer musculação, você produz novas células musculares que serão conectadas ao cérebro. Então, você está gerando novas conexões cerebrais. E fora a atividade física, outro pilar importante do tratamento da depressão e da ansiedade é a terapia cognitiva comportamental, que a gente falou logo no início, que é uma terapia com o psicólogo, né, uma psicoterapia que vai te ajudar, né, a lidar com as nuances, né, as marcas da depressão e ansiedade de você através de um novo comportamento, de novas práticas e de um treinamento mesmo. Né? Então, assim, toda forma é treinamento, né? Sim. O nosso cérebro, ele precisa, né? A gente precisa dar oportunidade para ele ser mais cérebro. A gente não pode ficar na mesmice. A gente tem que prover novas conexões. Atividade física, viajar, né? Conhecer novos lugares, socializar, conversar, ter um meio social, né? Bastante... Ter amigos, vir por ter Fala Itachi uma amigos, vez no sim. mês, né? Tudo isso vai ajudar, né, Ju? Olha, eu acho fantástico, Ju, e eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro que eu sou sua fã. Obrigada. Uma médica excepcional, uma mulher que tem uma trajetória profissional belíssima. Aonde que eu encontro para passar no hospital e ser tratada por você? Diga, onde eu que encontro? Porque eu já encontrei a Paula, já encontrei o Início, agora eu quero encontrar a Juliana. Eu já trabalhei bastante em hospitais aqui em São Paulo, trabalhei em grandes hospitais, inclusive, mas atualmente eu estou focada na minha carreira solo. Que chique! Ou seja, eu tenho um consultório, né? Assim, eu descobri nesses anos, né, de neurologia, de que o consultório, de que estar com o paciente ali, cuidando de uma vida, poder orquestrar, né, a saúde de um paciente no meu consultório, através de saúde cerebral, saúde mental e saúde coletiva, né? Porque o neurologista não cuida só da saúde mental e cerebral, cuida da saúde do corpo inteiro. Legal. Então, hoje em dia, no meu consultório, eu estou seguindo, angariando pacientes, transformando vidas através da saúde mental, cerebral. E tem o meu consultório ali na Avenida Paulista. Por favor, passa o endereço. Avenida Paulista, 1048. Mas nas redes sociais, você consegue, né? Doutora Juliana Dias Neuro. Vocês conseguem acessar e mandar um direct para a gente combinar uma consulta. E se vocês falarem a palavra-chave, certamente terão um desconto. Chega lá, Fala aí, eu Tati. sou amiga da Tati, eu sou do Fala aí, Tati. Terei, obviamente, o desconto maravilhoso Com certeza. com essa médica belíssima, maravilhosa, neurocientista, minha amiga e amiga do programa. Uma salva de palmas para essa mulher belíssima! DJ, tem presente? Tem presente? Vem cá, tem presente. Porque, e além de tudo, gente, além do presente, tem uma coisa muito bacana para você também, viu? Mesmo? Olha lá as meninas. Eu vou arrumar minha cintura para ficar igual a todo mundo, que até da Juliana aqui eu tô achando que tá... Olha. Ô, Ju, essas são as meninas do Fala aí, Tati. Olha. Ganhou pipoca da Eliane Moura. Popcorns, pipoca maravilhosa, chique. Se você comer tudo isso, amiga, eu quero só ver se você vai manter o que tá aqui, viu? Eu sugiro que você coma porque eu comi e deu resultado. Aí, assim, Você vai ver que vai ficar bem, tá? Mas Ó, claro que vai. vai, come tudo. Aí eu quero ver. E você volta aqui, tá? Que a gente fazer o Tati, teste. assim, Vamos ver. só pra Aqui gente- tem açúcar. Nossa, demais. Aí a gente vai ver se vai funcionar. Linda. Primeiro eu quero te agradecer, tá? O convite, dizer que eu sou lisonjeada. E mais uma vez, para finalizar, dizer que saúde cerebral não é só cuidar da memória, do foco, né? Saúde cerebral é cuidar do que você pensa, do que você vive, do que você respira, né? Do que você, com quem você convive. Então é cuidar da vida em si. Por isso que eu só penso bobagem. Então dá certo. E é muito importante a gente valorizar a vida, a nossa saúde com atividade física regular, né? Alimentação é muito importante, né? Não só caloria, tá, gente? Ó. Mas alimentação regrada, tá? Como eu já disse antes, também lazer, viajar, conhecer novas pessoas, se permitir, tá? E a convivência social. Então, é viver bem hoje, não é prevenir doença, tá bom? Obrigada. Show de bola, uma salva de palmas. Ô, Ju,
Eu já falei pra vocês, a minha família é uma família argelina. Argelina, lá do norte do continente africano, tem um país chamado Argélia, que foi invadido pela França. Roubaram tudo. Ai, desculpa, França. Roubaram tudo que podia da Argélia, colonizaram, fizeram tudo. Arrastaram tudo que puderam e nessa aí trouxe a minha família. E aí a gente tem a nossa história, a minha família é argelina. E eu quero saber, Andressa, é agora que a gente vai fazer a nossa apresentação? Para Juliana? Ô, diretor, é agora que nós temos o nosso presente para Juliana? Não, vai ser o Albert? O Albert vai fazer uma apresentação para você, Ju, maravilhosa. E aí eu já vou contar para vocês por conta da história argelina. Então senta aqui, que nós vamos ver a apresentação do Albert Ubatuba, que veio lá de Ubatuba se apresentar aqui hoje no aniversário do Fala Itati. Antônio, calma aí, viu, Antônio? Que a gente vai conversar só sobre seu livro. Ô, DJ, solta o som, porque o Albert... Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Gente, você está maravilhoso, Albert. Olha só esse homem, gente. O Albert é o puro luxo. O puro luxo. Albert do céu. Cuidado com esse trem, hein? Calma, Albert, calma. Amei, Albert. Diversidade, gente, é isso, viu, Babi? Adoro o Albert. Albert, você toma cuidado com essas suas espadas aí, hein? Gente, olha o Albert representando o signo de Sagitário. Quem é sagitariano aqui, ó? Sigam as redes sociais do Albert Ubatuba, gente. Top, hein? Ao som da Madonna, o Albert arrasa. Albert. Sigam as redes sociais desse homem. Um artista, professor inclusive, viu, gente? Nós quebramos... Calma, Albert, amigo, calma, meu querido, calma. Por favor, calma. É pra mim, Albert? Ai, que chique, Juliana, olha só. Eu tenho certeza que na outra encarnação eu era igualzinho o Albert, gente. Eu tenho certeza absoluta. Parabéns, meu bem. Uma salva de palmas, muito, muito bom. Gente, o Albert é um professor excepcional. É um cara que trabalha com artes. Vem lá de Ubatuba para fazer esse espetáculo aqui no Fala Itati, porque a gente traz diversidade, traz arte e também traz acolhimento. Esse programa é um programa de acolhimento, porque pessoas como o Albert... Lá vem a Mona Lisa. Fala, Mona Lisa, o que você quer? Pessoas como o Albert faz a diferença nesse país, traz alegria para esse país e ele jamais pode ser discriminado. Nem ele, nem eu, nem a doutora Juliana e nem ninguém. Amiga, eu vou no seu consultório, você pode me atender? Dá para saber se eu sou normal ou não? Dá, né? Eu sou normal, não sou, Ju? Demais. Por favor, repita, como diz a Jovem Pan. Por favor, repita novamente. A Tati é normal. A Tati é normal. Escutem, por favor, todos os juízes. Todos os juízes. Eu sou amiga do Dr. Ed, vocês vão me respeitar, viu? Eu tenho mais de 5 advogados aqui, vocês parem de começarem a me processar. Ratinho, desculpa, gatinho, não é... Eu falei errado, tá? Gatinho, não me processe. Nós somos amigos, tá, amor? Super beijo. Ju, muito obrigada. Uma salva de palmas para essa mulher, gente.